Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera. Boa tarde, Sardenberg. Boa tarde, Leandro. Todo mundo que nos ouve e nos assiste. Boa tarde. Nas diversas telas, no cbn.com.br, YouTube, Globoplay. E aonde mais, Leandro? Facebook. Vera, bom, você participou aqui da terceira sabatina com candidatos a governo, terceira e última sabatina com candidatos a governo do estado de São Paulo. Entrevistado hoje foi o candidato do PT, o Haddad. E, enfim, suas primeiras observações, Vera. Pois é, Sardenberg, o candidato do PT conversou com a gente hoje. A gente questionou muito a respeito da estratégia dele para manter esse favoritismo que ele vem mostrando nas pesquisas, a despeito da escrita histórica aí que existe de que o PT nunca conseguiu vencer em São Paulo, mesmo quando seus candidatos iam bem nas pesquisas e mesmo quando teve a presidência da República com Lula e Dilma, e também governou cidades importantes aqui de São Paulo. E aí ele aposta na ampliação da aliança que ele conseguiu fechar como um fator para levá-lo a vencer dessa vez e quebrar essa escrita de que o PT não vai bem no estado de São Paulo. Então ele diz que se cercou de técnicos, se cercou de especialistas em diversas áreas e tem ali o melhor time, um time de especialistas, e também políticos como Marina Silva, que ele citou muitas vezes, capaz de quebrar esse estigma e de fazer com que o PT amplie o seu eleitorado, né? Aí quando a gente pergunta de propostas específicas, principalmente para o interior, né, que é a região do estado em que o PT tem mais dificuldade de ampliar o seu eleitor, eu achei que ele ainda é muito tímido em abordar essas propostas. Não fala, por exemplo, o que ele vai fazer na questão fundiária, onde o PT tem um estigma de facilitar para movimentos como o MST e tem aí problemas no meio dos ruralistas, etc. Também não falou, quando questionado sobre se vai criar polos ali de universidades, por exemplo, no litoral de São Paulo, e nem como vai fazer para se aproximar do eleitor evangélico, ou mesmo se ele acha que isso é uma necessidade, dele falar mais a esse eleitor. O ex-ministro, ex-prefeito, se incomodou com as perguntas. Ele disse que a gente gastou mais tempo falando de prefeitura do que do governo do estado. Acontece que todas as sabatinas tiveram essa característica. Tanto o Rodrigo Garcia quanto o Tarcísio e ele foram cobrados pelo seu legado. O dele como ministro da Educação e como prefeito, né? Esse legado como prefeito da capital é o que mais o aproxima de um gestor do executivo e, portanto, dados como saúde, educação, habitação e outros, a gente cotejou com a obra aqui na cidade. O Haddad, ele desde que perdeu a reeleição para a prefeitura da cidade, ele questiona muito a avaliação que os institutos de pesquisa fizeram da gestão dele e mesmo as circunstâncias que levaram à derrota dele. Ele diz que foram circunstâncias muito específicas, em que havia um grande antipetismo na época, ali em 2016, teve o impeachment da Dilma, etc. Então, realmente essas questões fizeram com que a entrevista ficasse falando muito tempo sobre a gestão dele na prefeitura, mas deu para ver que ele vai centrar fogo nas críticas ao governo do estado, até mais do que ao Tarcísio Freitas. Me deu a impressão, e eu até perguntei isso para ele se esquivou, disse que não faz esse tipo de cálculo, mas que ele prefere enfrentar o Tarcísio e replicar em São Paulo a polarização Lula-Bolsonaro, a enfrentar a máquina do PSDB, o partido que está aí há muitos anos, até porque tem uma dificuldade extra, nesse caso, que é ele ter de criticar as gestões tucanas, tendo Geraldo Alckmin como vice do Lula. Então, me parece que ele prefere criticar agora o tucanato para que o Rodrigo Garcia não vá ao segundo turno, mas ele nega que seja esse o cálculo, diz que tem que criticar o que for referente ao governo do estado ou ao governo federal indistintamente.
Bom, então vamos explicar, né? Na última pesquisa nós temos o Haddad em primeiro lugar e depois o Tarcísio, candidato do Bolsonaro, e em terceiro o Rodrigo Garcia, mas acho que eles estão empatados tecnicamente, é isso? Tecnicamente empatados dentro da margem, o Tarcísio com 12, o Rodrigo Garcia com 9, isso são 3 pontos de diferença e a margem de erro é de 3 para mais ou para menos. Então esse é o dado da pesquisa IPEC, que saiu na segunda-feira, e o Haddad descolado dos dois em primeiro tem 29%, lidera também as projeções de segundo turno. Tá certo. Com qualquer dos candidatos, né? Com qualquer um dos candidatos. Outra coisa que a gente viu também é que, nossa, ele prometeu recompor salário do funcionalismo, contratar gente, enfim. Contratar policiais, reequipar a polícia e tal. Mas ele não falou quanto custa isso e como é que ele vai pagar, né? Não falou, também não falou em números, ele falou que vai criar aí um novo braço investigativo, vai reforçar o braço investigativo da Polícia Civil, mas não chegou a falar quantos homens, disse que isso vai estar vinculado a metas e que o cumprimento de metas fará com que haja mais investimento e mais contratações, mas essas metas também vão ser definidas, segundo ele, em comum acordo e em conversas com as forças. Então, não quantificou nem as metas, nem o número de contratações, nem quanto vai custar, Sardenberg. Bom, finalmente, Vera, rapidinho, a posse do Alexandre, que virou um acontecimento em si mesmo, né? Exatamente. A gente já sabia que ela teria vários simbolismos pelos encontros, para dizer o mínimo, inusitados que haveria, né? Encontro entre Lula e Bolsonaro, encontro entre Dilma Rousseff e Michel Temer, etc., mas acabou sendo bem mais que isso, acabou sendo uma resposta institucional puxada pela Justiça Eleitoral, mas também secundada por outras instituições, até o Ministério Público Federal, até Augusto Aras, também a Ordem dos Advogados do Brasil. Então, discursos uníssonos em defesa da democracia, das urnas eletrônicas, da transparência do pleito, o Alexandre de Moraes dizendo que a urna e o processo todo brasileiro que permite a apuração no mesmo dia é um orgulho nacional, sendo aplaudido de pé nesse momento, diante de um presidente Jair Bolsonaro bastante constrangido e que não aplaudiu nesse momento. Então, Bolsonaro não teve direito à fala pelo cerimonial, não teria mesmo, mas ouviu sucessivas falas, sucessivas palmas e muitos recados a respeito de que não vão ser aceitos discursos de fake news, discursos de ódio, novos ataques às urnas. O ministro Alexandre de Moraes falou também em atos antidemocráticos, e a gente tem aí a convocação para o 7 de setembro muito próximo. Então foi uma cerimônia bastante eloquente. Eu confesso que em todos esses anos de cobertura política, Sardenberg, eu nunca vi um presidente da República ser confrontado com tamanho grau de contestação numa solenidade oficial sem direito à fala. É algo inédito e eu acho que não aconteceu na história recente do país. Foi uma espécie de antídoto àquele ato das embaixadas, até porque os embaixadores foram todos eles convidados, estavam lá e foram listados um por um, né? Exatamente. E hoje cedo lá no Cercadinho o presidente não falou de urnas eletrônicas nem de sistema eleitoral. Agora tem, só para concluir, Vera, tem uma foto lá do Carlos Bolsonaro sentadinho com o cara amarrado e todo mundo aplaudindo, né? Foi bem nessa hora em que ele falou do orgulho e todo mundo levantou, até o Geraldo Alckmin estava perto dele, se cumprimentaram no início, está lá o Alckmin em pé aplaudindo, todo mundo aplaudindo, e ele sentado com uma cara de pouquíssimos amigos. Sardenberg, ele tinha feito uma postagem contra o Alckmin minutos antes e se encontrou, o Alckmin fez questão de ir lá e cumprimentá-lo. Então o constrangimento foi para todo mundo ali, para muita gente, e esses não escaparam. Eu quero citar aqui, a gente sempre critica, mas eu acho que cabe elogiar também a postura do ministro Paulo Guedes, que chegou junto com os outros ministros, se livrou ali do cortejo e foi cumprimentar o ex-presidente Lula e a ex-presidente Dilma Rousseff. Eu achei uma demonstração ali de civilidade política, um gesto importante da gente. Deveria ser o básico, né? Mas a gente anda tão carente do básico que eu acho que vale a pena destacar. Tá certo. E então é isso.
Vera Magalhães, obrigado, Vera. Até amanhã. Amanhã. Beijo, gente. Até amanhã. Beijo. Amanhã, tchau, tchau.